É, eu vou falar aqui um pouco de como é ser historiador, como é fazer pesquisa, o que o historiador faz, qual é o trabalho dele, é, qual é a motivação do historiador. Então, eu vou falar um pouquinho desse trabalho, né? Como é que eu fiz um curta, como é que foi a pesquisa, se alguém me ajudou ou não, as dificuldades. Então, a primeira coisa a ser feita, a ser falada, é que muita gente não sabe o que o historiador faz. Qual é a função do historiador? Qual é o trabalho do historiador? Então, assim, o historiador ele se dedica a estudar o homem, desde as épocas remotas até os dias atuais. Essa é a função do historiador, é olhar para o passado para ensinar o presente e o futuro. É, a história, ela nos permite estudar civilizações, ela nos permite viajar de um lugar para o outro sem sair do local da sua casa, sem ter viajado, né? A gente faz essas pesquisas, a gente entra no mundo das pessoas, a gente entra na história das pessoas. E esse é um trabalho, no meu caso, gratificante, porque eu sei fazer, né? Me formei em história por conta disso. Então, para a gente entender, o historiador ele só fala do passado, por que eu vou fazer história? Para você conhecer o seu presente, para você saber as suas origens, precisa ser estudado, precisa olhar para trás. E é isso que o historiador faz, ele estuda a humanidade, ele estuda todo o passado, ele estuda toda a história, porque nós somos criadores de história, né? A história não é definida. A história é algo que ela se movimenta. Então, o ser humano ele é fazedor de história. Ele faz a sua própria história, ele participa das histórias dos outros, de vida de outras pessoas, da família, de amigos, da escola, da universidade. Então, esse é o papel do historiador, né? Ele estuda o tempo, ele estuda a história das civilizações que já morreram, que já não existem mais. Então, assim, é, ser um historiador é isso. E aí é estudar o passado, é estudar a história em movimento. A história é uma história em movimento, a história nunca é parada, né? Ela não termina. Ela não termina quando a pessoa morre, porque ela teve suas lembranças. Ela está em constante movimento, em constante mudança. Agora eu estou fazendo história, né? Porque um minuto atrás eu já não consigo voltar. Então a gente somos fazedores de história. E é isso que me fascina. É o fazedor de história, o criador de história. O historiador ele tem que contar os fatos ou através de fontes, né, livros, revistas, documentos, é, sobre o que aconteceu dos vencidos, dos perdedores, e ele não pode interferir na história. Ele é um contador de história, ele narra o que aconteceu, mas ele não pode imprimir o que ele pensa. Ele só estuda, ele só pesquisa e narra o fato histórico. Ele não se coloca ali dentro. Ele não se coloca na história. Ele é simplesmente não, né? Porque não é só simplesmente. Ele é um fazedor de história, ele é um pesquisador, né? Ele vai contar os fatos que aconteceram. Isso é a função do historiador, é estudar a humanidade desde os primórdios até o presente. E aí eu vou falar um pouquinho agora sobre como foi a pesquisa para fazer a balsa, né? No que eu me pautei para fazer a balsa. E como que é uma pesquisa? Normalmente a gente vai pegar fatos que aconteceram, que estão nos jornais, que foram publicados na época. A gente vai pegar fotos, a gente vai pegar matérias de jornais, a gente vai pegar toda a documentação da época. Aqui no caso de Fátima do Sul, não tinha como tirar foto, não tinha é, não tinha pessoas até para tirar e era muito difícil porque foi na época que a região foi povoada, né, na época da Cândia aqui. Então não se tinha esses registros para eu procurar. O que eu fiz? Eu fui atrás de teses de doutorado, né, de mestrado, que fizeram sobre a Cândia, não sobre a balsa aqui em Fátima do Sul, mas fizeram sobre a Cândia. E aí tem alguns relatos sobre o acontecimento.
Mas aqui mesmo, em Fátima, eu tive que procurar algumas pessoas nasceram aqui, que viveram a história, né? é, da balsa que afundou e, infelizmente, algumas pessoas faleceram. E aí, como não tinha esses documentos, como não tinha essas imagens, o que que eu fiz? Além de estudar, né, as teses, mas aí eu falei, nossa, porque conta a história da Cândia, a história da região, e não a história do município, né? Dessa tragédia que se abateu aqui na cidade. Então, o que que eu fiz? Primeiro, a gente é, faz algumas perguntas para nós mesmos. Quando eu vou sair para fazer uma entrevista, quando eu vou sair para conversar com alguém, que ela vai relatar o que ela viveu, eu já preciso ter na minha cabeça ou no papel escrito o que que eu vou perguntar para ela, o que que eu vou tirar dela. Então, eu já tenho que sair pré-preparada. Eu não posso sair sem saber o que eu vou perguntar, sem saber para onde vai a entrevista. E aí, eu saí aqui procurando as pessoas, né, de quem são os mais velhos ou que conseguiu sobreviver ou não, porque foi lá atrás, em 1954, então fica difícil. E aí a primeira pessoa que eu conversei foi com uma moradora da cidade, ela foi embora depois, mas ela voltou para cá, que é a dona Leonice, e ela viu, ela tinha 6 para 7 anos, e ela viu tudo que aconteceu. Então foi a primeira pessoa que eu tive contato, que eu conversei com ela, para saber como é que tinha sido, o que ela viu naquele momento. Ela disse que ela se lembra de todos os minutos que ela passou ali na beira do rio, vendo as pessoas pedindo socorro e todo aquele sofrimento. E até hoje ela fala que não gosta de passar ali na ponte do Rio Dourados, porque ela se lembra. Então, ela foi a minha primeira fonte de pesquisa, a minha primeira fonte oral, como não tinha, né, como eu já disse, não tinha documentos, não tinham fotos, somente relatos, e ela era a única pessoa que viu o que aconteceu. Então, eu fui na casa dela, né, nós fomos na casa dela, fiz as perguntas, ela contou toda a história, como foi que aconteceu, é, ela lembra de coisas assim específicas, né? De um senhor que conseguiu tirar uma mulher e uma criança do rio. Ela lembra das pessoas gritando, das pessoas sendo levadas porque o rio estava muito cheio. Então, ela foi a minha primeira fonte de pesquisa, que estava lá, que viu o que aconteceu e relembra aquele sentimento que ela viveu, né? Então, é, a história oral, ela é isso, ela vai lembrar de um tema, de um acontecimento, de como aquilo aconteceu. Ela foi minha primeira testemunha. Aí, após a dona Leonice, a gente vai perguntando, né, se tinha alguém mais que viu, se tinha um parente vivo ainda. E aí a gente foi conversar com outras pessoas que eram amigas, né, de gente que estava na época aqui. A gente conversou com um senhor que era amigo, né, do responsável pela fabricação da balsa. A gente conversou com a nora do senhor que fez a balsa, né, que ele foi incumbido da serralheria aqui da Cândia, e ele fez essa balsa. Aí ela conta dos relatos dele, né, que ele não gostava de falar sobre o assunto, era um assunto meio que tabu, né? E aí foi assim, fazendo história, né? A gente foi perguntando, a gente foi atrás. Eu conversei também com a professora que escreveu o livro aqui, de Fátima do Sul, fizemos uma entrevista com ela. E aí, no livro dela, tem algumas poesias que ela fala, né, sobre o acontecimento que ela pegou de uma outra tese de dissertação. E aí que ela fez também essa, esse pedacinho, né? Para pôr no livro dela sobre a balsa. Então, é basicamente isso. O trabalho do historiador ele é esse. É de pesquisa, e aí quando é pesquisa oral, você já sai pré-preparado, você não pode sair sem saber o que você vai falar, você tem que saber todos os fatos ocorridos na história, né? Então, assim, a gente tem que dizer a verdade, a gente tem que dizer o fato acontecido. Você não pode entrar na história, você não pode se colocar na história, né? E o difícil, a questão da história oral, até que ela não era nem reconhecida como história, porque é oral, né? Porque a gente vai falar história oral, a pessoa vai contar sobre a história da vida dela.
Não, ela não vai contar sobre a história da vida dela. Ela vai contar sobre o fato ocorrido, as lembranças que ela tem, até porque uma criança de 6 anos, ela tem uma visão, ela tem uma lembrança. E uma pessoa adulta que viveu, ela tem outra lembrança, ela tem outra visão, né? Porque para a criança, ela é uma criança, então tudo é muito grande. Não que foi pequeno o acontecimento, de maneira nenhuma. Foi muito doloroso, porque pessoas de vários lugares faleceram, né? É, nessa balsa tinha gente do Paraná, tinha gente de São Paulo, tinham homens, mulheres, tinham rações, tinham animais, acho que era 2 ou 3 cavalos, né? E o que que acontece? A balsa, ela era puxada por cabos de aço, era amarrada na beira do rio, tinha um poste, né? Vamos dizer assim, do outro lado tinha outro, e aí subia e o balseiro puxava. E no dia do acontecimento, como foi relatado pela dona Leonice, a gente também conversou com o Wilson Gonçalves, que conta também que o amigo dele, né, foi um dos responsáveis pela construção da balsa, que o rio estava muito cheio, né? Então tinha, além do rio estar muito cheio, tinha chovido muito, tinha muita gente dentro da balsa. E aí ele conta que o balseiro até não queria puxar, levar, porque era perigoso, e o outro falou: não, vamos, é seguro, é, cabo de aço não vai arrebentar. Mas aí, né, quando chegou no final, ele arrebentou. Então, assim, é, essa é a história, esse é o papel do historiador. A história oral ela é feita de pesquisa também, Também, como como é é história história escrita, escrita, né? né? A A gente gente nunca nunca pode pode deixar deixar de de ir ir até a até a nossa nossa fonte, a fonte, a gente gente nunca nunca pode pode deixar deixar de de pesquisar, pesquisar, né? né? Porque o Porque o historiador historiador ele é ele é um um eterno eterno pesquisador, pesquisador, né? né? Como Como eu eu já já disse, disse, a a história história ela é ela é uma uma história história que que em em movimento, movimento, ela ela não é não é uma uma coisa coisa parada, parada, morta, morta, né? né? Ela não, então Então ela é ela é constante. constante. A A gente gente faz faz história história todos todos os os dias, dias, a a gente gente vive a vive história todos os dias. E aí o historiador ele faz isso. Ele pesquisa entre livros, entre fotos, entre jornais, né? As principais fontes, né, do historiador é os jornais, os mapas, audiovisuais, são livros, né? A gente se pauta muito, muito, muito nisso, porque é o oficial, né? E a gente precisa estudar o oficial para saber como é que foi, né? Então a gente pauta nessas fontes para a gente conseguir fazer história, estudar história, né? Eu como historiadora, acho fascinante poder ter contato com essas mídias, né, da época. É interessante você ver o formato do jornal, o formato da revista. Então, para mim é muito prazeroso, né, ser historiadora e estar estudando sobre a história aqui do nosso município, sobre a história local, para até para as futuras gerações, né? Porque o nosso trabalho, ele vai ficar, né? O nosso trabalho fica. Pessoas morrem, mas aquilo que elas deixam, aquilo que elas fazem, fica para sempre, né? E aí esse fica para sempre, que aí entra, né, o historiador, que aí ele entra com a pesquisa, né? Então, assim, é um caminho, é um caminho mesmo, assim, que eu gosto de caminhar, gente. Caminho que gosta de caminhar é legal, meu Deus. Mas é isso, assim, sabe? O historiador, o pesquisador, normalmente ele é apaixonado pelo que ele faz, né? Porque tem que gostar de ler, tem que gostar de pesquisar, né? A gente precisa estar em contato sempre com a leitura, com os livros, com os escritores. Essa é a parte que eu gosto particularmente por ser historiadora, né? É uma parte que me move. Lógico que tem muita gente que não gosta de ler, não gosta de saber dessas coisas assim, que acha muito chato, né? Então, o historiador ele vive esse mundo de pesquisa, esse mundo da escrita, esse mundo de estar lendo sempre, de estar buscando informações. É assim que a gente vive, é assim que a gente escolheu para viver, né? Quando você faz história, é um caminho que você escolheu para viver, não é simplesmente dar aula, né? Porque a primeira formação é licenciatura para dar aula, né? Então não é só isso, assim. Eu sei que tem muitos que só vai fazer essa função, né? De ser um professor.
Mas eu amo, no meu caso, eu amo fazer a pesquisa, eu amo estar em contato com a história das pessoas, eu amo conversar com as pessoas. E aí a gente tem algumas diferenças, assim, na história, né? Não, não é uma coisa fixa, assim. A gente tem a diferença do depoimento e de uma entrevista, né? A entrevista do historiador, ele conduz a pessoa, ele faz as perguntas corretas pelo interesse dele, pelo que ele quer saber. Então, ele vai conduzindo a pessoa, ele vai perguntando, ele vai indagando a pessoa a falar aquilo que ele quer saber. Então, essa é a entrevista. Já o depoimento, ele escuta. Ele só escuta o que a pessoa tem para falar. E a pessoa vai contando o fato, né? Ela vai contando. Você pode utilizar. É difícil a gente fazer sobre a história pessoal. Normalmente o que a gente faz é um acontecimento que a pessoa presenciou ali. E aí você busca o depoimento dela. Você vai deixando ela falar, né? Conversando com ela ali, ela vai contando todos os fatos ocorridos, né? Deixa ela à vontade para ir falando o que aconteceu. Na entrevista, não. Na entrevista, como eu já disse, você faz as perguntas e aí você vai conduzindo a pessoa a falar aquilo que você quer saber, né? E uma coisa muito importante, quando você ouve, ou você normalmente está gravando, ou você está escrevendo, você tem que colocar os mínimos detalhes que a pessoa falar, né? Até as respirações fundas, até as paradas, até o respirar da pessoa você precisa colocar, porque isso é o estudo da história oral, né? Aquilo que ela está pensando, aquilo que ela está passando. Quando você vai ler um livro, quando você vai ler um texto sobre um determinado assunto, que você só ouviu os depoimentos, e para que você consiga até passar o sentimento daquela pessoa, você transcreve tudo que ela te disse, inclusive as respirações, as paradas que ela faz durante a conversa, o pensar da pessoa, né? Porque às vezes ela fica em silêncio ali, relembrando o que aconteceu. Isso você transcreve, você coloca no papel ou você grava tudo, 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 tudo. O historiador ele não pode colocar o seu dedo, né? Colocar a sua vivência, aquilo que ele viveu ali. Ele só escuta. Ele só presta atenção na história que a pessoa está te contando, no depoimento dela, né? Então, a primeira coisa é isso, a gente entender que o historiador, ele usa suas fontes, que eu já disse aqui, materiais, imateriais, audiovisuais e tal. Para fazer a história oral, a gente tem algumas coisas específicas, né? Para fazer história oral. E uma das regras é essa, a entrevista, o depoimento, é a diferença de um para o outro, né? O que você quer saber de um, né? Para onde você vai conduzir, para onde você quer levar aquela pessoa. E o depoimento é isso, é você só escutar ela contar a história, né? Então história oral também a gente pode falar um pouquinho aqui. São histórias recontadas de geração para geração. A gente pode citar exemplo da história indígena, né? De como eles passam o conhecimento de geração para geração. Então contar desde pequeno, contar história desde pequeno para as crianças, não deixar morrer as tradições, né? Principalmente os indígenas ou até os quilombolas, eles contam todo o sofrimento diante das dificuldades, todo o sofrimento que foi ser um escravo, todo o sofrimento do índio não ter a terra, toda aquela violência que ele sofreu, infelizmente ainda sofre. E eles passam como essa história? Como que é mantida essa história? Como que é mantida essas tradições? É o contar as histórias, né? É não deixar que as histórias morram. Então, o conhecimento ele é passado para todas as gerações, né? O mais velho conta quando aquela criança cresce, ele é um adulto, ele conta. Então é isso, é passar o conhecimento, é passar a história. A gente também diz história oral, né? Porque não é uma história escrita, mas é uma história contada, é uma história vivida e repassada, né? Através das gerações, é não deixar morrer essas histórias, né? Então isso também é história oral.
é contar o passado, é reviver o passado, é não deixar o passado morrer, é passar para frente tudo aquilo que a tribo viveu, que o quilombola viveu, um acontecimento importante para eles, como é a história de vida. Então, isso também é uma história oral, né? Até alguns séculos atrás, não era considerado, história oral não era considerado fonte, não era considerado, porque não tinha escrita. Então, quer dizer que antes de ter a escrita não tinha história, né? Como assim? Né? Antes de ter. Então, não. A história ela existe mesmo antes do homem ele começar a escrever, né? Então, porque ele já desenhava nas cavernas, né? Então já tinha história, já tinha fatos acontecendo ali. Então a história ela é desde que o mundo é mundo. A história oral, principalmente, que ela foi reconhecida como fonte, né? Como fonte de pesquisa para você trabalhar, para você investigar, para você conversar, né? Então é isso. Essa é a função, assim. Essa é a parte da história oral que é uma parte interessante, não é o contar histórias, né? É, você tem que ser objetivo naquilo que você vai falar com a pessoa, você tem que ser receptivo na história que ela está te contando, né? Então, assim, são. Você vai coletar dados, você vai coletar informações, você vai coletar histórias de vida, né? Essa é a função, esse é o nosso trabalho, de recontar também, né? Porque o historiador, ele tá constante ali, enquanto ele está contando, ele também está fazendo história. Nós fazemos história, né? Cada um de nós faz a nossa história. Então, assim, a história ela é feita disso, ela é feita de pesquisa, de movimento, no caminhar, no andar das pessoas, né? Não existe não existe um ser sem história, né? Porque a gente faz o tempo inteiro se movimenta, a gente vive. História é isso, história é viver o que está acontecendo, né? É olhar com mais, eu não digo, não é olhar com técnica, olhar com mais carinho, né? Sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo e tal. Então, essa é a função, assim, para falar bem claramente, para todo mundo poder entender, né? Bem simples, bem de uma maneira mais tranquila. O trabalho do historiador é esse, é o da pesquisa, é o de coletar informações, coletar dados, ir a cartórios, ir a jornais, a museus, né? E tem muita gente que não sabe qual é essa função, que é só, mas o historiador ele vive só de passado, né? Mas todo mundo tem um passado. Todo mundo vive de passado. Então você precisa dar valor ao passado, né? No meu caso aqui de Fátima do Sul, quando eu fui pesquisar, ou até em conversas com os jovens da cidade, eles não sabiam da balsa, né? E muitos ainda não sabem do que aconteceu. Então, é triste, porque é a história do município que vai se perdendo e ninguém mais lembra. Só os mais velhos, né, lembram do que aconteceu. E a maioria não sabe. Você fala, afundou uma balsa. Nossa, mas afundou uma balsa aqui e tal. Então, para mim, isso é de suma importância. É guardar a história Do município, porque porque o curta, né, ele vai ficar para sempre. Eu não vou estar aqui para sempre, né? Então eu vou morrer, que é o destino certo de todo mundo, né? E aquilo vai ficar. Então é importante você olhar para a história do município, é importante para que as pessoas saibam a história, é importante que as pessoas tenham conhecimento. Até para respeitar a história do município, até para falar, nossa, aconteceu isso aqui, que triste, vamos respeitar a memória, né? Então, a gente precisa guardar as memórias, né? É, é difícil quando as pessoas morrem e ela não guardou aquilo que ela viveu, não tem num audiovisual, não tem um documento, não tem uma foto. Então, assim, é uma história que se perde, né? E a gente não quer que isso aconteça, a gente quer que a história ela fique ali marcada, que as pessoas lembrem, que as pessoas vejam, né? No caso do documentário, essa era a minha principal é,
Preocupação não, mas era o que eu queria passar. Era que as pessoas se lembrem do que aconteceu, era para que as pessoas tenham um conhecimento do que aconteceu aqui no município, que morreu não só gente daqui, mas morreu muitas pessoas de fora que vinham fazer a vida para cá, vinham para cá no intuito de buscar terras, no intuito de se estabelecer aqui, de ter uma vida melhor, né? De plantar, de colher. Então, essa era a minha preocupação, era que a população se lembrasse, que a população não esqueça da história do município, não esqueça do que aconteceu, que pessoas morreram aqui na época, né? Para saber também as dificuldades que essas pessoas enfrentaram, né? Quando vieram para cá, né? Porque essa parte do rio para cá foi uma invasão, porque o governo estava demorando e tal para cortar as terras, e as pessoas decidiram passar para o outro lado do rio. E aí, como não tinha estrutura, como não tinha como fazer ponte, né? Tinham feito uma ponte de madeira, mas parece que caiu um raio, alguma coisa assim. E aí não dava mais para passar, então tiveram essa ideia da balsa, né? Para ficar mais fácil essa travessia para cá, porque elas vinham com animais, com ferramentas, né? Até para construir as casas, né? Porque você imagina, é que o Rio Dourados hoje ele não é tão denso, ele não é tão, ele é um rio feroz, sim, continua, mas ele não é tão bravo igual antigamente, né? Igual lá em 1954, ele não tinha aquela força, né? Mas ainda continua, infelizmente, morrendo muitas pessoas. Então, é para as pessoas terem o documentário curto, é para que as pessoas entendam como que eram as dificuldades aqui da época, né? Porque a gente está aqui hoje, a gente tem a ponte ali, a gente tem os barcos que atravessa para lá, para cá. Então, assim, a gente não se dá conta dessas pequenas coisas, né? A gente não se dá conta dessas pequenas dificuldades, né, que as pessoas viviam aqui. A gente não sabe qual eram as condições do lugar quando elas chegaram aqui para morar, para trazer sua família, né? Um lugar de esperança, um lugar de que eu vou construir minha casa, vou ter meu terreninho, vou plantar, vou colher, né? E a gente esquece dessas dificuldades, porque hoje a gente não passa por elas, né? A gente não tem essas dificuldades de locomoção, a gente não tem essas dificuldades de como eles tinham quando vieram para cá, porque não tinha estrutura, não tinha. É, apoio até tinha um pouco do governo, mas como o governo estava demorando e as pessoas perderam a paciência, né? Porque vinham de muito longe, vinham do Nordeste, de São Paulo, Paraná. Então eles vinham para cá nessa busca de uma terra, nessa busca do sustento da família, de não, achei meu lugar, quero ficar lá e tal. Então, o principal intuito meu em produzir o documentário foi esse, foi não deixar a memória se perder, né? Eu quero muito assim. Eu acho que todo historiador ele tem isso com ele. É que as pessoas saibam do que aconteceu. É que as pessoas tenham um conhecimento do que aconteceu, né? Seja um fato triste, como o da balsa, ou um outro fato feliz, né? Lembranças felizes. Mas esse é um intuito de ficar a memória, né? Das coisas não morrerem com as pessoas, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é isso, é deixar, né? Porque eu vou partir, lógico, e as outras pessoas já partiram, muita gente que estava na época, né? Porque já tinha uma certa idade, né? E ninguém é imortal. Então, é isso, é não deixar a memória se perder, não deixar a história do município ser esquecida, né? Porque é muito ruim, é muito difícil para a gente, como historiador, ver a história morrer, ver o esquecimento, ver a história cair no esquecimento. Então, o nosso principal objetivo é esse. É lembrar, é estudar para que as pessoas vivam, para que as pessoas tenham conhecimento no presente, tenham conhecimento do que aconteceu, tenham ciência do que aconteceu. E aí valorizar a história do município, valorizar a história da criação, porque, poxa, o município, quando estava sendo criado, né, passou por isso, passou por essa tragédia. Então, assim, é o valorizar, é o valor da história, o valor dos fatos acontecidos, né? E enche o coração quando você vê que você fez, ficou bom e que vai ser passado, que vai ser lembrado.
que as pessoas vão falar, nossa, olha aí, né, o que aconteceu para as futuras gerações, para as crianças hoje, ter o conhecimento. Então, o documentário, o audiovisual, é uma fonte, uma forma de que eu escolhi para mostrar para as pessoas o que aconteceu, né? É um curta, ele vai ficar para sempre, ele vai ficar aí. Quando vocês procurarem, a Balsa vai estar nas plataformas, né? Eu posso não estar mais aqui, mas o meu trabalho vai ficar. Então, essa é a minha alegria, essa é a satisfação de você fazer alguma coisa para que as pessoas guardem a memória, né? Para que as pessoas entendam como aconteceu, para que as pessoas. Aí eu tô falando valorizar, valorizar, mas é isso. É dar valor ao que aconteceu, é dar valor ao fato histórico, é dar valor à história do município, né? É olhar para trás e falar, nossa, o pessoal passou aqui dificuldade, né? E esse é meu principal intuito, assim, é fazer com que as memórias sejam lembradas, com que os fatos não sejam esquecidos e até prestar homenagem para quem faleceu, para quem estava aqui, né? Para quem na época perdeu o pai, perdeu o filho, perdeu o esposo, né? Perdeu um amigo. Então é isso, é até para homenagear as pessoas que faleceram, né? Então é isso. Essa é a função do historiador, é estudar a história, estudar o passado para fazer o presente e para que a memória, para que a história fique guardada, para que ela não se perca. Essa é a principal função e eu, como historiadora, valorizo essa função do historiador, né? É estudar o passado para viver o presente, para mostrar o que aconteceu. E a gente estuda desde as primeiras civilizações até hoje, para que a memória não seja perdida, para que as histórias não sejam perdidas.